Aleluia. Oh Deus, feche teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós te damos lugar aqui, ó Deus. Senhor, o Senhor que faz a obra, ó Pai. Que nessa noite o Senhor possa me usar para tocar corações, ó Pai. Para trazer a Tua palavra, Espírito Santo, eu te dou lugar, Pai. Venha, Senhor, e encha, Senhor, o vaso, Pai, em nome de Jesus. Venha o Teu reino sobre nós, ó Pai. Nos abra a visão nessa noite. Abra a visão do Teu reino, Pai. Nós liberamos os céus agora pela fé, para que a Tua presença tenha liberdade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui não foi à toa. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui. Às vezes você nem entendeu porque você veio aqui nesse lugar essa noite. Talvez você tenha sido convidado. Talvez você faz isso porque você faz de uma forma rotineira. Vir à igreja como se fosse talvez um pedágio para se livrar dos maus olhares. Não sei qual é a sua motivação. Mas que o Espírito Santo possa revelar o que o Senhor é para você. O que Ele vai fazer na tua vida a partir de hoje. Que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você possa entrar nesse lugar de uma forma diferente, para que você possa vir à presença do Senhor de uma forma diferente, para que realmente você faça como aquela mulher do fluxo de sangue, que ao tocar em Jesus, enquanto muitas pessoas o tocavam, dele saiu virtude, porque você vai se relacionar de uma forma diferente com a presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Então feche os teus olhos, ergue as tuas mãos mais alto que você puder, e você vai declarar assim comigo, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu corpo. Sermos inundados. Abra o teu coração e tua voz e declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Esse é o nosso desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por... Ergue as suas mãos aos céus, levante sua voz e declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Faça algo sobrenatural nesse lugar, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, Pai. E eu fui desafiado a trazer uma palavra para vocês nessa noite. Que diz as forças, nós estamos na campanha As Forças que Mudaram o Mundo. E hoje eu fui desafiado a falar sobre a igreja. Essa força que desafiou o tempo, que desafiou as adversidades, as perseguições, para que me alcançasse, para que te alcançasse com a palavra de vida. A palavra que vem direto do trono de Deus. O projeto que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida chegou até nós, porque homens e mulheres de Deus, ao decorrer desse tempo todo, tiveram disposição para enfrentar adversidades, para que essa palavra mudasse a minha e a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. E é com isso que nós queremos tocar a tua vida, falar sobre a igreja. E a igreja é você. O nosso intuito dessa noite é falar sobre o amor de Cristo verdadeiro para a tua vida, para que você possa se relacionar de uma forma diferente com esse Deus,
para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você se relacione de uma forma diferente com o Espírito Santo, para que o que vira a igreja não se torne uma rotina, mas se torne um prazer, algo onde você vai buscar, algo onde você vai expressar o teu amor, a tua gratidão, aquilo que você fez, que Deus fez por você. Que o louvor não seja um momento de passar o tempo do culto, mas que seja um momento de você entregar o teu coração, de você mudar o ambiente do teu coração para receber a palavra de Deus, e que a palavra de Deus te revele o porquê você tem que adorar esse Deus. Quando você entende isso, quando você entende essa forma de servir a Deus, se cumpre na tua vida, quando Jesus fala que o fardo dele é leve. É leve porque você está cheio. Fiquei sem retorno aqui. O fardo dele é leve. E se está pesado, algo tem que mudar dentro de você. Algo tem que mudar. Algo tem que transformar dentro de você. Amém? Quem está aqui comigo, igreja? Amém? De vez em quando vocês podem falar um amém, tá? Você tem liberdade para falar um amém de vez em quando. Você me dá um ânimo aqui. Você me dá um gás também. Amém? Amém. Glória a Deus. Infelizmente nós estamos vivendo tempos de comodismo na igreja. A tecnologia, mesmo que venha nos ajudar, fica mais confortável, nós temos acesso a muitas coisas, e nós muitas vezes nos acomodamos, não é verdade? Nós nos acomodamos, às vezes nós priorizamos estar em casa, vou assistir o culto de casa, nada contra isso, mas você precisa estar nesse lugar, sentindo essa atmosfera, você precisa estar aqui conosco. Deus quer falar, Deus quer te tocar, Deus quer fazer você mergulhar nesse rio de vida, amém? Deus é contigo, aleluia. E eu queria falar algo para vocês nessa noite, que a visão da nossa igreja, a visão do coração, são voltados para a evangelização, para o crescimento do reino. Nós acreditamos em um povo que adora e busca o Senhor, e chora e clama pela restauração e o crescimento da igreja. E nada menos do que isso é o que nós cremos. Eu queria te dar um dado aqui nessa noite. Os evangelhos que falam de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam ali a visão dos discípulos sobre Jesus, onde Jesus andou, onde Jesus curou, o que Jesus falou. O interessante é que 95% do evangelho não trata de vida da igreja, não trata sobre evangelismo. Esses 95%, eles se baseiam nos valores do reino, no coração do homem, como amor, como fé, como perdão, como justiça, como bondade. E o resto dos 5% que falou sobre evangelismo, foi após a morte de Jesus. Jesus morre na cruz, ele ressuscita, como você já conheceu a palavra, e ele passa 40 dias aqui com os discípulos ensinando, falando: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei a obra. Eu preciso ir para que o Consolador venha, para que vocês sejam capacitados. E durante 40 dias Jesus passou ensinando, não mais no seu corpo natural, não mais naquele corpo de carne como a gente conhece, mas ele passou na sua forma metafísica, uma forma meio humano, meio espírito. É muito louco a mente humana conseguir entender isso. Mas Jesus veio para ensinar, para capacitar, porque ele sabia que essa mensagem tinha que chegar hoje na minha e na sua vida. Então ele veio, ele passou esses 40 dias capacitando os seus discípulos, falando sobre o reino, ensinando sobre o reino. Amém? E os princípios da igreja, ele separou para Paulo. Eu não sei se você conhece a história de Paulo, é uma história muito interessante. Paulo era um homem que nasceu em Tarso. Tarso não era em Israel, era na Turquia. Mas ele era filho de judeus. Então ele foi ensinado com as leis judaicas. Com 8 dias ele foi circuncidado. Com 12 anos ele foi enviado para ser treinado por Gamaliel,
para receber todos os ensinamentos judaicos, toda a lei judaica, tudo aquilo que compunha a religião judaica. Então ele vai ser enviado para ser treinado por Gamaliel, o ancião, um homem respeitado dos fariseus, que guardavam a lei. Mas eu queria falar algo para você. Antes de Jesus vir à terra, se passaram 400 anos, onde Deus não falou na terra, onde Deus não direcionou na terra. Foi chamado pelos historiadores como o silêncio de Deus, a época do silêncio de Deus, onde Deus não falou, onde Deus não direcionou. Então a religião judaica ficou algo impossível de se acompanhar, porque foi dado tantas regras, que era muito difícil. Tinha as pessoas que guardavam a lei e que julgavam, e que tudo que você fizesse errado, eles te julgavam. E eu queria dizer para você nessa noite, quando você não ouve a voz de Deus, pega essa visão, quando você está longe de Deus, quando uma igreja está longe de Deus, ela se enche de regras, de dogmas, ela te prende, ela te aprisiona. Mas em nome de Jesus nós vamos ter uma revelação nessa noite de quem Deus é, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ouvir Deus. Nós não vamos só depender do que sai desse púlpito, não. Nós vamos ouvir Deus na tua casa. Quando você dobrar o teu joelho na tua casa, você vai ouvir Deus. Você vai ser cheio de Deus lá. Aqui vai ser o lugar onde você vai ter comunhão com os teus irmãos, onde você vai ser ensinado, mas o teu relacionamento com Deus tem que vir da tua casa, tem que vir no teu silêncio com Deus, no teu íntimo com Deus. Quando você passar a ter esse tipo de intimidade com Deus, você vai ver que servir a Deus vai fazer todo sentido. Você não vai vir para a igreja só para ter um rótulo de crente, não. Você vai vir com um novo entendimento, as escamas vão cair dos teus olhos, e você vai ter a revelação de quem Deus é. E é interessante que Paulo, ele foi ensinado com toda a lei, ele sabia de tudo, ele era o cara que guardava a lei, era o cara que perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele não teve a revelação de que era Cristo. Ele não tinha revelação, por isso ele ia atrás dos judeus. Paulo foi um dos responsáveis pelo apedrejamento de Estevão. Ele estava lá conspirando, e é interessante que ele tomou para si esse papel de perseguir os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram contra Deus, e profanavam a palavra de Deus. Ele precisou literalmente cair do cavalo. Paulo estava numa viagem para Damasco, para perseguir os cristãos, e de repente no caminho ele tem um encontro com Jesus. Nesse momento Jesus já não estava no seu corpo físico, nem metafísico, mas ele aparece em espírito, e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E quem és tu, mestre? Eu sou Jesus a quem você persegue. E naquele momento é interessante que tudo começa a fazer sentido para Paulo. E vocês conhecem a história. Paulo foi o responsável para que a palavra chegasse aos não-judeus. Porque até então, aquilo que tinha sido direcionado era para os judeus. E Paulo é alcançado por Jesus para que ele levasse a palavra aos não-judeus. Se você for ver Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, foram cartas que Paulo escreveu nas viagens missionárias. Ele ia, ele pregava, ele montava lá aquele lugar, a igreja, e mandava cartas para orientar, para direcionar. Mas isso só começou a fazer sentido a partir que ele teve a revelação de quem era Jesus. Aquilo a qual os judeus tanto pregavam, a vinda do Messias, a vinda do Messias, eles estavam tão longe de Deus, que eles não conseguiram enxergar a vinda do Messias. Eles estavam tão presos a regras, tão presos a coisas naturais, a normas, tão longe de Deus, que Jesus passou por ele, Jesus curou entre eles, Jesus ensinou entre eles, e eles não entenderam.
Mas em nome de Jesus, que você não passe uma vida da igreja sem entender a revelação de quem Deus é, do que Cristo fez por você. Você pode às vezes estar como Paulo, passar a tua vida inteira numa igreja, sem ter a revelação de quem é Jesus. De você se cobrir de regras. Você pode saber a Bíblia de cabo a rabo. Você pode apontar o dedo na cara de alguém e falar que ele está fazendo errado. Mas se você não tiver a revelação de quem Deus é, do que Jesus é, do sacrifício de Jesus na cruz por você, que Ele pregou sobre amor, que Ele pregou sobre bondade, sobre perdão, sobre fé, e você não entender essa palavra revelada, eu sinto te dizer, mas não vai valer de nada, porque a salvação vem por Ele. A salvação vem por Ele. Porque Ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. Então, em nome de Jesus, nós vamos ter esse entendimento hoje. Se você vem de uma forma mecânica aqui para a igreja, eu quero desafiar você a partir de hoje a ter um novo entendimento de quem Deus é. Deus te chama, Deus tem pressa. Jesus, quando fala o ide, pregai o evangelho a toda criatura, Ele fala para mim e para você. Mas você pode me dizer, Léo, mas é tão difícil para mim. Eu sei nada ainda da Bíblia, eu estou caminhando, mas é aí que Deus quer te usar. Se você começar a abrir a tua boca e falar o que Deus fez por você, você pode mudar a vida de alguém. Você não precisa ser um doutor da Bíblia para falar o que Deus fez por você, para abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo encher. Mas isso tem um preço, isso tem um sacrifício. Isso cabe a nós, a buscar esse Deus incessantemente, a fechar a porta do teu quarto e a se relacionar com Ele, a orar, a ouvir a voz dEle. Você vai entender que tudo vai ficar mais fácil, a tua adoração vai fluir melhor. Você precisa entender as armas que Deus te dá, e a adoração é uma delas. A adoração, ela muda o teu ambiente. A adoração, ela te traz intimidade com Deus. Quando você entende que você tem a adoração como arma, quando você entende que você tem a oração como arma, o jejum como arma, a palavra como arma, você se fortalece. Mas quando você olha para você e você acha que você não está lutando com nada, você não usa as armas que tem, porque você não sabe que você está em guerra. Então você fica, como é que eu posso dizer? Você fica vulnerável ao teu inimigo, você se torna uma presa fácil. Você se torna uma presa fácil. Mas em nome de Jesus, nós possamos entender que essa força que vai mudar o mundo, que é a igreja, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter um novo entendimento. Nós precisamos ter um novo entendimento. Eu sinto dizer, e eu não sei se a pastora, a bispa Amélia vai... Eu fiquei pensando se eu ia falar isso ou não. Mas o Espírito Santo está falando, mandando eu falar, então eu vou falar. Oh, meu Deus do céu. Ai. Aquele problema que você está tentando resolver no teu psicólogo vai ser resolvido com o teu joelho no chão. Aquilo que você está procurando, lógico, não menosprezando, pelo amor de Deus. Nós temos uma igreja de psicólogos. Mas nós não podemos naturalizar aquilo que é espiritual. Nós estamos querendo naturalizar aquilo que é espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra e nós queremos ir sentar na frente de uma pessoa para ouvir nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E muitas vezes nós temos algumas coisas que nós temos colocado no lugar de Deus. A falta de perdão é uma delas, talvez. De repente o teu trabalho pode estar tomando o lugar de Deus. De repente o teu lazer pode muito estar trocando o lugar de Deus. E quando a gente vê, a gente está tão longe de Deus.
A gente começa a dar importância a muitas coisas. E aí quando a corda aperta, quando nós tomamos uma rasteira do inimigo, nós corremos para a igreja, porque nós não entendemos como se relacionar com esse Deus. Nós às vezes entendemos que o relacionamento com Deus é uma barganha. Quando eu estou com um problema, eu procuro a igreja, Deus resolve meu problema, eu saio da igreja porque eu já conquistei aquilo que eu queria. Enquanto Deus está olhando para você, fala assim: ô meu filho, por que você está se contentando com as migalhas que estão caindo da mesa? Se você pode ter lugar marcado e cativo na mesa do banquete, você pode ter uma vida transformada, você pode realmente entender e viver a plenitude que eu tenho para você. E às vezes nós nos contentamos com o bem material. Às vezes nós precisamos de dinheiro, nós viemos na igreja, Deus abre uma porta, porque Ele é fiel, a palavra dEle é fiel, e Ele abre mesmo. Só que você se contenta com esse pouco e pega a tua bênção e mete o pé. Só que Ele estava falando para você: calma cara, poxa, eu tenho o teu casamento para restaurar. Eu tenho o relacionamento do teu filho para restaurar contigo. Eu tenho tantas coisas a te entregar, e você se contentou com essa migalha. Quando nós entendemos e olhamos o sacrifício da cruz de Cristo, nós entendemos que nós não podemos viver sem Ele. Servir a Ele se torna fácil, se torna leve. Se você veio aqui nessa noite porque você estava com um problema muito grande para resolver, eu quero dizer um versículo que faz muito sentido na minha vida, e que eu vivencio ele, eu já falei aqui. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você toma posse dessa palavra? Quantos aqui entendem isso? Muitas vezes a gente não consegue entender isso, a gente acha que isso é uma fantasia. Ah, isso aí não é mais ou menos assim, não, é assim sim. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. E para que você tenha uma igreja relevante, uma dessas forças que vai mudar o mundo, nós precisamos realmente mudar o nosso coração, a forma como nós vemos Deus e nos relacionamos com Ele. Você não vai ser salvo pela fé do Bispo Francisco. Desculpa te dizer isso. Você vai ser salvo pela sua fé. O Bispo Francisco pode ser um homem usado por Deus para ativar a tua fé, mas o teu milagre vem através da sua fé. Quando Jesus começa o seu ministério, ele era de Jerusalém, ele era o filho do carpinteiro, e aos 30 anos de idade, ele vai para ser batizado por João Batista, e a partir daquele momento, o Espírito Santo desce sobre ele com poder, e ele começa a desenvolver 40 dias para o deserto, e quando ele volta do deserto, ele fala assim: eu não posso ir para Jerusalém. E ele vai começar o seu ministério aonde? Na Galileia. E ele diz assim: o profeta na sua casa não tem honra, porque ele sabia que ali não havia fé. Não havia fé. Se você está buscando algo de Deus hoje, ative a sua fé. A sua fé é a semente principal do teu milagre. O poder de Deus, ele transforma a sua vida através da sua fé. Se você for ver os milagres na Bíblia, geralmente ele incentiva a pessoa a dar um passo de fé. Pode olhar lá. Sempre tem um passo de fé, um passo de fé, um passo de fé. Deus quer transformar a sua vida sim. Deus quer tirar você desse problema sim. Deus quer te dar relacionamento com Ele sim. Não para você ser melhor do que ninguém, mas que você possa se cumprir na sua vida as promessas que estão nesse livro. O inimigo não pode impedir que as promessas se cumpram na sua vida. Sabe qual é a única pessoa que pode fazer isso? É você. Você é a única pessoa nesse mundo que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Porque lá no Jardim do Éden, Ele te deu algo que muitas vezes as pessoas não sabem lidar, que é o livre-arbítrio. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abre, Ele entra.
O teu Deus, Ele é gentil. O teu Deus só vai abrir a porta se você bater. Não, Ele dá a porta, Ele só entra se você abrir. Se você abrir. Se você não conquistar as promessas que Deus tem para a tua vida, desculpa te falar isso, mas o único culpado é você. É você. Nós temos que assumir essa responsabilidade, porque muitas vezes nós temos essa natureza humana de botar a culpa em muitas pessoas, em muitas situações. Ah, minha situação financeira, o meu problema em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nós sempre estamos achando um culpado. Mas eu quero falar para você que o culpado nesse momento é você. Quando você tomar uma posição diferente diante do teu Deus, você vai ver que as coisas vão mudar, o teu entendimento, a tua visão vai abrir. E nós vamos vivenciar realmente uma igreja que vai fazer diferença. Uma igreja onde você vai ter os seus filhos alicerçados. Onde você vai ter o seu casamento restaurado. Onde a vida dos seus parentes vão ter suporte. Porque a presença de Deus vai te capacitar para trazer as pessoas que você ama. Amém? Glória a Deus. E nosso tempo já foi. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos. Que você olhasse para dentro de você e perguntasse: será que eu estou tendo a motivação certa? Será que realmente eu tenho vindo para a igreja de uma forma automática? Será que eu tenho vindo para a igreja para só buscar as bênçãos do Senhor? E eu não tenho buscado relacionamento com Ele? O Senhor quer trazer uma revelação de quem Ele é para você nessa noite. Que o Espírito Santo possa te tocar nesse momento. Que a presença dEle possa inundar o teu coração. Oh Deus, vem com tua presença entre nós, ó Pai. Vem, Senhor, vem. Fala aos corações nessa noite, ó Pai. Oh Deus, o que Deus tem preparado para a tua vida é muito grande. É muito grande. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais nesse momento, para que você possa enxergar a mão dEle. Aleluia. Oh Senhor. Aleluia. Eu sei quem eu tenho querido. Aleluia. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. Aleluia. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Creia nisso. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Creia nisso. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Creia nisso. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Eu sei. O Senhor tem milagre para a tua vida nessa noite. Creia. Abra os teus olhos espirituais. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você.
o que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Creia nele. E o que Deus fez até aqui, declare, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza daquilo que não se pode ver. Oh, não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão. Creia, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, e coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, onde o fruto não lhe vem a mentir, ou justo mendigar pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto não lhe vem a mentir, ou justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. E coisas maiores virão, declare, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Só a igreja declarando. E coisas maiores virão. Declare isso com a tua fé nessa noite. Você não imagina, oh, que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida nessa noite. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina, Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina O que Deus irá fazer. Pode o fruto não lhe vem a mentir, ou justo mendigar pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto não lhe vem a mentir, Ou justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei. que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Coisas maiores virão, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Imagina o que Deus irá fazer. Coloca essa mão na sua cabeça nesse momento. Seu Deus, nosso Pai, nós te clamamos agora que você venha mudar o entendimento, Pai. Oh Deus, venha tocar agora em cada mente nesse momento. Venha trazer a nova revelação de quem Tu és. Bota a mão nos Teus olhos, Senhor, que as escamas dos nossos olhos caem, Pai. Oh Deus, tira dos nossos olhos tudo aquilo que é impuro a Ti, Pai. Que nós possamos firmar os nossos olhos em Ti, oh Deus. Bota a mão nos Teus ouvidos nesse momento como um ato profético. Oh Deus, blinda os nossos ouvidos, ó Pai, das palavras que nos tiram a fé. Oh Deus, muitas palavras têm tirado a nossa fé nesses dias, ó Deus. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz nitidamente, que nós não possamos ter dúvidas,
que é o Senhor que está falando conosco. Tira, Senhor, aquilo que nos impede de te ouvir nessa noite. Bota a mão na sua boca nesse momento. Oh Deus, nós ungimos os nossos lábios nesse momento, para que da nossa boca venha sair palavras de vida. Oh Deus, da nossa boca tem saído palavras de morte, de maldição, palavras de pessimismo, palavras de falta de fé. Nesse momento unge a nossa boca, oh Deus, para que nós possamos profetizar sobre a nossa vida palavras de vida, em nome de Jesus. Vem, Senhor, venha fazer a tua obra nesse lugar essa noite, venha mudar destino, venha restaurar sonhos nessa noite, oh Deus. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, diga pela fé, milagres acontecerão. Vira para o teu irmão e fala isso. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Profetiza, pega teu dedo de profeta e diga: que coisas maiores. Profetiza sobre ele, profetiza sobre a casa dele nesse momento. Você não imagina. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você pode dar a tua melhor salva de palmas a esse Deus. A tua melhor salva de palmas a Ele. Só Ele é digno da tua adoração, do louvor que sai dos seus lábios, do dobrar dos teus joelhos. Só Ele é digno. Aleluia. Amém. Aleluia. Levante as suas mãos. A força que vence o mundo. Jesus, falando da sua igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus colocou a igreja na terra como um lugar para você encontrar forças espirituais. Forças espirituais para você vencer nos seus relacionamentos, suas crises emocionais, para você vencer na sua área financeira, para você vencer em todas as áreas de sua vida. É a casa de Deus, é a igreja de Deus, é o lugar que Deus plantou na terra para ter um encontro com você, e é o lugar onde você vai receber a sua força. Amém? Diga comigo: a igreja do Senhor é o lugar onde eu encontro força, onde eu coloco as minhas dores, onde eu coloco as minhas crises, onde Deus me ouve. Amém? Essa é a proposta da igreja. Hoje, nosso último dia da campanha. Semana que vem, campanha nova, nossa campanha do mês de novembro. Deus um dia chegou para Elias. Elias estava em crise, irmãos, e Deus falou para Elias: sai para fora, Elias. Você quer vencer a sua crise? Nesse mês nós vamos estar falando sobre como vencer a crise. E Deus diz para você: sai para fora da sua depressão, sai para fora, da sua desistência, sai para fora, venha para a casa de Deus. E aqui então coloca no altar a sua dor, e a sua crise será resolvida no altar. Amém, queridos? Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te fortaleça
e que você entenda cada dia mais a importância da igreja do Senhor na terra. É o lugar que Deus plantou para nós encontrarmos forças e vencermos nossas crises. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.